Agora nós vamos falar da ovogênese. Como as duas aulas se complementam, primeiro vocês devem assistir a espermatogênese e depois essa aula, tá? Então vamos lá. Então, da mesma maneira que a gente fez com a espermatogênese, vamos agora falar um pouquinho sobre a anatomia, só para contextualizar, que a gente vai ter o útero, o canal vaginal, né? Os ovários e as tubas uterinas. Então, vamos falar da ovogênese. Na ovogênese, nós vamos ter uma célula germinativa, que aqui vai ser chamada de ovogônia. E ela também é 2N. Então, quando a gente precisa ter multiplicação dela, a gente também vai ter mitose. E aqui da ovogônia para o ovócito primário, a gente também vai ter mitose. Então, daqui para cá, a gente tem mitose. A partir do ovócito primário, a gente vai ter meiose. Da mesma maneira, a gente vai ter a primeira divisão meiótica, que é a meiose 1, e a segunda divisão meiótica. A primeira divisão meiótica vai transformar o ovócito primário em ovócito secundário. A segunda divisão meiótica vai transformar o ovócito secundário no óvulo. Então, qual é a grande peculiaridade da ovogênese? A primeira grande peculiaridade é que de uma ovogônia a gente vai ter a formação de apenas um óvulo. E se vocês lembrarem, lá na espermatogênese, de uma espermatogônia, a gente tinha a formação de 4 espermatozoides. Então, daí já começa com a diferença. As outras células oriundas das divisões vão ser os corpúsculos polares. E eles vão degenerar. Outra peculiaridade vai ser a etapa, a época em que cada uma dessas fases vai acontecer. Então, a gente vai ter primeiro o período de multiplicação, e esse período de multiplicação ele ocorre no período embrionário, ou seja, quando a futura menina está lá dentro da barriga da mãe, aí a gente vai ter essa multiplicação das ovogônias para formar várias novas ovogônias por mitose. Depois a gente vai ter o período de crescimento, onde as ovogônias vão ser transformadas em ovócitos primários. Esse período de crescimento ele vai ser interrompido na prófase 1 da meiose 1. E quando essa criança nascer, ela vai ter todos os folículos ovarianos, que vocês vão ver daqui a pouco, com ovócitos primários dentro deles. Então, não é como na espermatogênese, onde acontece tudo de uma vez. Aqui não. Enquanto o bebezinho, que vai ser uma menina, está sendo formado, aí junto com a multiplicação das células dele, estão sendo multiplicadas as ovogônias. E depois essas ovogônias vão crescer e vão virar espermatócitos primários. Esses espermatócitos primários, eles vão ficar parados. E a gente só vai ter a continuação da meiose, né? Eles vão ficar parados na meiose 1. A gente só vai ter a continuação da meiose 1 para virar meiose 2 durante o período da maturação, que vai acontecer na puberdade. Então, na puberdade, todos os meses, 5 a 12 ovócitos primários vão ser estimulados e aí vão fazer a primeira, vão terminar, né? A primeira divisão meiótica. A segunda divisão meiótica ela só vai ser concluída no momento da fecundação. Então, observe que peculiaridade, né? No momento da fecundação, quando o espermatozoide entrar dentro do folículo, quando ele atravessar o folículo e entrar em contato com o óvulo, vai ser só então que a gente vai ter o ovócito secundário se transformando em óvulo, né? Que na verdade então nem seria óvulo, seria um ovócito secundário, tá? E aqui tá mostrando isso mais uma vez, tá? Então eu tenho um ovócito primário e ele tá parado na prófase 1. E aí a gente vai ter migração do núcleo para a superfície. Isso vai acontecer quando essa menina entrou na puberdade. A liberação de hormônios todo mês vai fazer com que alguns dos folículos eles
vão amadurecer e aí a gente vai ter essa mudança, tá? Então, com isso, a gente vai ter o final da primeira divisão meiótica. Então, a primeira meiose vai acabar. E aí, a gente vai ter a formação do primeiro corpúsculo polar que vai degenerar. Depois, durante a fertilização, quando o espermatozoide entrar, aí a gente vai ter a segunda divisão meiótica e formação do segundo corpúsculo polar. Tá? E segmentação depois da fecundação para formar o pronúcleo feminino e masculino, e aí com isso a gente vai ter a formação do zigoto. Mas fecundação a gente vai ver numa outra aula. Aqui está mostrando o ovário feminino, tá? Dentro do ovário feminino, a gente vai ter na parte periférica os folículos primordiais, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que eles são. São esses folículos que, durante o ciclo menstrual feminino, eles vão ser estimulados e eles vão começar a amadurecer. Alguns deles, né? Vão começar a amadurecer e aí eles vão formar o folículo primordial, vai formar o folículo primário, que vai formar o folículo secundário, que vai formar o folículo pré-antral, o antral, né? E aí, depois, quando esse folículo estiver maduro, aí ele vai sofrer, vai ocorrer a ovulação, que é quando ele rompe e libera o ovócito secundário, né? Que a gente viu que ainda não é um óvulo, né? O ovócito secundário. Que aí vai lá para as trompas, para esperar o espermatozoide para ver se vai acontecer a fecundação. A ruptura vai transformar isso aqui no que a gente chama de corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai ser muito importante, porque ele vai liberar uma série de hormônios que vão manter o útero, né, para que ele não descame. Quando o corpo lúteo ele não estiver, quando for continuando o ciclo menstrual, esse corpo lúteo ele vai degenerar também, ele vai virar o corpo albicans, né? Esse corpo albicans vai pegar e vai cicatrizar e vai começar todo o ciclo novamente em uma nova menstruação. Então, todos os meses dentro da mulher está acontecendo esse ciclo aí, tá? No final dessa aula a gente vai falar sobre as etapas do ciclo menstrual. Aqui está mostrando um esquema de um ovário. O ovário a gente vai ver na aula prática, tá? Então, na periferia, na região da medula, né, a gente vai ter os folículos primordiais, que são as células mais imaturas. E à medida que você vai entrando nessa região da medula, aí esses folículos eles vão amadurecendo até que eventualmente eles vão formar os folículos maduros. E esses folículos maduros vão liberar o ovócito secundário, né, para que ocorra a fecundação. No córtex, a gente tem uma série de vasos sanguíneos que vão nutrir tudo isso aqui, tá? E no estroma, a gente vai ter várias células também que vão fazer o suporte, né, desses folículos. Então, agora vamos falar sobre a maturação dos folículos. No momento em que é formado o ovócito primário, a partir da ovogônia, ele é envolvido por uma camada de células foliculares, que tem forma achatada, e com isso a gente vai ter a formação do folículo primordial. Então, o folículo primordial, ele é formado por esse ovócito primário e essas células achatadas, que são as células foliculares. Aí aqui está mostrando, isso aqui é uma representação e isso aqui é uma imagem histológica, né, de verdade. E a gente vai ver também na prática. Então, aqui dentro, o que a gente tem? A gente tem um ovócito primário. E por fora, a gente tem as células achatadas, que são as células foliculares, tá? Então, esse folículo vai ser chamado de primordial. As células foliculares são as responsáveis por eliminar o ovócito que ocorre mais ou menos na metade do ciclo ovariano. E aqui mostrando, né, o ovócito primário que eu já tinha falado e as células foliculares. Na puberdade, a cada período reprodutivo, vários ovócitos reiniciam a divisão meiótica, porém apenas um vai ser eliminado a cada vez na ovulação. Então, observe, a mulher ela já nasce com um certo número de ovócitos primários, porque lembrem que a multiplicação por mitose aconteceu lá, ela estava dentro da barriga da mãe.
E todo mês, vários desses folículos primordiais vão ser induzidos à maturação, mas apenas um, geralmente, vai sofrer a ovulação que vai ser liberado para que ocorra a fecundação. Isso faz com que as mulheres, elas, embora tenham um determinado número de células quando elas nascem, elas tenham um número muito limitado de oportunidades de engravidar. Aí, aqui a gente vai ter o folículo primordial. As células do folículo primordial, observem que antes elas eram pavimentosas, agora elas vão ser cúbicas. Dentro a gente continua tendo o ovócito primário e essas células foliculares agora elas vão ser cúbicas. Esse folículo agora vai ser chamado de folículo primário. Então antes era folículo primordial, agora é folículo primário. Como ele só tem uma camada de células, ele é chamado de folículo primário unilaminar ou inicial. E dentro do folículo primário unilaminar, a gente vai ter o ovócito primário, que, como eu já falei anteriormente, está parado na prófase 1. E é nessa etapa que vai começar a surgir uma coisa muito importante, que é a zona pelúcida. E a gente vai ver a importância da zona pelúcida, a gente vai entender a importância dela na fecundação. Aquele folículo primário, as células foliculares vão começar a se multiplicar e vão formar o folículo primário que era unilaminar, vai formar o folículo primário multilaminar, que também pode ser chamado de tardio. O folículo aumenta de tamanho e, devido ao crescimento desigual das células foliculares, assume o formato oval. Dentro continua tendo o ovócito, né, como a gente viu anteriormente. A proliferação das células dos folículos ocorre principalmente por causa do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que é o hormônio que estimula a maturação dos folículos. O desenvolvimento de um folículo ovariano caracteriza-se por crescimento e diferenciação de um ovócito primário, né, formação da zona pelúcida, né, como eu mostrei para vocês anteriormente, vou mostrar nas próximas fases que a zona pelúcida ela vai ficando cada vez mais eosinofílica, então você vê ela cada vez mais rosada. Proliferação das células foliculares e desenvolvimento das tecas, que a gente vai ver daqui a pouco. As tecas elas vão ficar aqui do lado de fora e elas vão ser divididas em teca interna e teca externa. Aqui está mostrando todo esse processo, folículo primordial, que tinha apenas uma camada de células foliculares pavimentosas. O folículo primário unilaminar, onde aquelas células que eram pavimentosas viraram cúbicas. O folículo primário multilaminar, onde as células cúbicas se proliferaram e formaram várias camadas de células foliculares. E a gente vai ver no decorrer o folículo antral, que essas células foliculares elas vão começar a produzir um líquido. Esse líquido vai abrir um espaço, que vai ser chamado de antro. A princípio, esse espaço é pequeno e depois esse espaço fica bem grande. E aí, o folículo vai ser chamado agora de folículo antral, né, quando começa a surgir o antro, e folículo maduro, quando ele já está pronto para a liberação do ovócito. Aqui a gente tem um folículo antral. Observa que eu falei para vocês. As células foliculares, elas agora estão produzindo líquido. E aí está surgindo o antro. Então, aqui a gente tem um folículo maduro, tá? O folículo maduro também pode ser chamado de grafo, tá? E esse folículo, ele vai ter algumas camadas, tá? Então, vamos ver essas camadas. Dentro a gente vai ter o ovócito, que agora ele já vai ser o ovócito secundário, tá? Envolvendo o ovócito secundário, a gente tem uma camada que é chamada de corona radiada, é como se fosse uma coroa, tá? A gente vai ter, prendendo essa estrutura, né, da corona radiada com o ovócito secundário, o cúmulo zoóforo, tá? Ele vai segurar nessa estrutura. A gente vai ter o antro, que vai estar cheio de líquido. A gente vai ter as células foliculares aqui do lado de fora. E até as tecas, que vão ser divididas em teca interna e teca externa, tá? Aqui tá mostrando isso também. Então,
Aqui a gente tem o ovócito secundário, cercado pela corona radiada, presa pelo cúmulo zoóforos, tá? A gente tem as células da granulosa, que são as células foliculares, células da granulosa, e a gente vai ter as tecas, a teca interna e a teca externa. Lembrando que o ovócito secundário está sendo rodeado pela zona pelúcida, tá? E aqui, só recapitulando tudo que a gente viu. Então, a gente vai ter o folículo primordial, que vai ter um ovócito primário dentro dele, com células pavimentosas, são as células foliculares circundando. Ele vai se transformar, vai amadurecer e vai formar o folículo primário unilaminar. E nessa região vai começar a surgir, nessa etapa vai começar a surgir a zona pelúcida. A gente vai ter as células foliculares, que vão originar as células da granulosa. Essas células agora vão ser cúbicas e elas vão começar a se proliferar. Então, primeiro a gente tem o folículo primário unilaminar, depois a gente vai ter o folículo primário multilaminar, onde aquelas células que a princípio eram um pavimento apenas de células cúbicas, vai se transformar em um epitélio, digamos, estratificado, então várias camadas de células. E depois a gente vai ter a formação do antro, faltou aqui o folículo pré-antral, e o amadurecimento das estruturas, para formar o folículo maduro, que também pode chamar de grave. Esse folículo vai ter o ovócito, que agora já é um ovócito secundário, a corona radiada, que vai estar circundando, são as células foliculares que estão circundando o ovócito, o cúmulo zoóforo, que vai estar segurando essa estrutura, o antro, que vai estar cheio de líquido, as células da granulosa, que são as células foliculares que sobraram, e as tecas, teca interna e teca externa. E como é que vai acontecer a liberação do ovócito secundário, que a gente chama de ovulação ou ocitação? Graças à ação de hormônios, que a gente vai ver daqui a pouco, o ovócito secundário ele vai ser expelido do folículo. Então, observe que a gente tem aqui essas fímbrias uterinas, então a trompa ela não gruda, não está grudado no ovário. Às vezes a gente desenha assim, para facilitar, mas ela não está grudada. Ela está apenas apoiada. E essas fímbrias, elas vão ser responsáveis por fazer a sucção. Elas vão trazer esse ovócito para dentro da trompa. E esse ovócito, quando ele entrar dentro da trompa, ele vai ficar esperando na região da ampola pelos espermatozoides para que aconteça a fecundação. Aquele local de onde o ovócito secundário saiu vai se transformar em corpo lúteo, que vai ser muito importante, porque vai secretar uma série de hormônios que vão manter o endométrio para que ele não descame, para que não aconteça a menstruação. Óbvio que essa manutenção vai acontecer só até determinado momento. Se não ocorrer fecundação, a mulher vai menstruar. Aqui mais uma vez mostrando, então, folículos primordiais se transformaram em folículos primários, tanto unilaminar como multilaminar, que vão se transformar em folículos pré-antrais, em folículos antrais, que vão se transformar em folículos maduros, que vão sofrer a ocitação, e que é a liberação do ovócito secundário. Liberou o ovócito secundário vai caminhar e vai ficar esperando na região da ampola pelo espermatozoide, que se for acontecer a fecundação, ele vai chegar e vai ocorrer aqui a fecundação nessa região, e depois esse óvulo que foi fecundado vai formar o zigoto, que vai vir para dentro do útero, para que a gente tenha a implantação. Todas essas etapas a gente vai ver no futuro. Então, para comparar, na gametogênese, a gente tem a conversão dos gametas. Se a gente estiver falando de espermatogênese, os gametas masculinos. Se a gente estiver falando de ovogênese, os gametas femininos. Após as divisões meióticas, o número diploide de 46 cromossomos é reduzido para 23. Eu já expliquei por que isso, Para que quando a gente junte um espermatozoide com um óvulo, seja restituída
a célula diploide, tá? Então, peculiaridades: na espermatogênese a gente tem a formação de 4 espermatozoides, na ovogênese a gente tem a formação de apenas um ovócito e 4 corpúsculos polares que vão degenerar. Diferenças. A espermatogênese é um processo contínuo, então, como eu falei, a gente vai ter homens produzindo espermatozoides durante toda a vida, né? Enquanto a ovogênese está relacionada ao ciclo reprodutivo da mulher. A mulher nasce com um determinado número de ovócitos primários e todos os meses ela está perdendo ovócitos. É por isso que chega um momento que a mulher não pode mais engravidar, porque ela não tem mais ovócitos, tá? Na espermatogênese, cada espermatogônia produz 4 espermatozoides. Na ovogênese, cada ovogônia dá origem a apenas um ovócito e células inviáveis, que são os corpúsculos polares, que eu já falei que degeneram. A produção do gameta masculino é um processo que se continua até a velhice, enquanto a produção do gameta feminino cessa com a menopausa. O espermatozoide é uma célula pequena e imóvel e o ovócito é imóvel, né? Não tem motilidade, tem que ficar ali esperando. Lembrem que ele vai ser deslocado na ampola graças aos cílios que tem na ampola. A ampola ela é cheia de cílios, tá? A gente vai ver na aula prática isso. Quanto à constituição cromossômica, existem 2 tipos de espermatozoide. O espermatozoide 23X e o espermatozoide 23Y. Já com relação aos ovócitos, a gente só tem gameta feminino 23X. Então, quem é responsável pela determinação do sexo é o espermatozoide, já que ele pode ser X. Se juntar um ovócito X com um espermatozoide X, a gente vai ter uma mulher. Se juntar um ovócito X com um espermatozoide Y, aí a gente vai ter o homem. Hormônios relacionados à reprodução. Os hormônios determinam as características físicas que distinguem homens e mulheres, né? E eles induzem a formação de gametas e promovem os impulsos sexuais, então eles são muito importantes. Eles vão fazer com que os corpos femininos sofram modificação durante a gravidez e na amamentação. Então, com relação a esses hormônios, o FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante e luteolizante, vão ser comuns tanto em mulheres como em homens. Nos meninos, o FSH e o LH, eles vão estimular tanto a produção de testosterona como a espermatogênese, tá? Já nas meninas, o FSH vai estimular o desenvolvimento dos folículos, olha o nome, folículo estimulante. E o LH vai estimular o rompimento do folículo maduro, que é luteolizante, né? Então vai estimular a formação do corpo lúteo. Para que se forme o corpo lúteo, a gente tem que ter a ocitação. Vai romper o folículo maduro, vai liberar o óvulo. Também atua transformando o folículo rompido no corpo lúteo, que também vai se chamar de corpo amarelo, que vai produzir hormônios como, né, a progesterona. E a gente tem os hormônios específicos, sexuais femininos e masculinos, né? Estrógeno e progesterona é produzido nos ovários. O estrógeno vai determinar o aparecimento dos caracteres femininos e vai induzir a maturação dos órgãos femininos na puberdade e também vai estimular o impulso sexual. A progesterona vai atuar na preparação da parede do útero para receber um embrião e vai fazer com que essa parede ela seja mantida durante um determinado tempo. Já os hormônios sexuais masculinos, a gente vai ter a testosterona, né? Como hormônio sexual masculino. Ela é produzida pelos testículos e vai ser responsável pelas características sexuais masculinas e também vai induzir o amadurecimento dos órgãos genitais e promover o impulso sexual. Começa a ser produzida na fase embrionária e a sua presença no embrião que vai determinar a formação da genitália masculina. Então, vamos conversar agora sobre o ciclo menstrual. Então, no primeiro dia da menstruação, a hipófise está lá produzindo FSH e LH. O FSH ele vai atuar nos ovários para estimular a maturação de alguns folículos, tá? Que eu já falei anteriormente. E esses folículos, eles, com o passar do tempo, as células foliculares, elas começam a produzir estrógeno, o estrogênio. No 13º dia, a gente vai ter o pico, o máximo da produção do estrogênio. E
o máximo da produção de estrogênio vai fazer com que a hipófise pare de liberar o FSH e comece a liberar mais LH. Então, esse LH ele vai ser muito importante. Por quê? Ele vai causar a ruptura do folículo e a liberação do óvulo. E aí, com isso, a gente vai ter a ocitação. O restante do folículo, como eu falei para vocês, ele vai ser transformado em corpo lúteo. E ele passa a liberar, passa a produzir a progesterona. Essa progesterona ela vai ser muito importante, porque ela vai fazer a manutenção do endométrio. E com isso a gente não vai ter a menstruação, mas óbvio isso vai durar um determinado tempo. Se não ocorrer a fertilização, o corpo lúteo degenera e aí com isso a gente vai parar de produzir a progesterona e o endométrio ele vai descamar, porque quem estava mantendo o endométrio era a progesterona. Se ocorrer a fertilização, se a mulher for fecundada, aí a gente não vai ter a degeneração do corpo lúteo. Ele vai ser mantido até que a função dele seja substituída pela placenta. A placenta vai substituir essa função, tá? E a progesterona vai se manter alta e o endométrio vai se manter, e isso é bem lógico, tá? Porque imagine o endométrio como uma terra, onde o óvulo, o zigoto, ele tem que ser plantado. Então, se a gente tiver descamação, não vai ter local para que o zigoto faça anidação. Então, é muito importante que o endométrio seja mantido. Aqui está só mostrando o que a gente falou anteriormente. Então, o FSH e o LH estão sendo produzidos lá no primeiro dia da menstruação, mas o FSH está sendo liberado em maior quantidade. Esse FSH liberado em maior quantidade vai fazer com que alguns folículos eles comecem a amadurecer. Esses folículos eles vão se diferenciar e, à medida que eles estão crescendo, eles estão produzindo cada vez mais estrógeno. Quando a gente tem um pico de estrógeno, aí a gente vai ter a liberação do LH, que vai estimular a liberação do ovócito secundário, a ocitação. Essa liberação vai fazer com que a estrutura que sobrou se transforme em corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai passar a liberar a progesterona. E vai ficar produzindo progesterona até que, se não ocorrer fecundação, ele degenere, tá? E aqui está mostrando, isso aqui é o útero. Então, no começo, o endométrio, aqui acabou de acontecer a menstruação. Então, o endométrio descamou. Com a produção dos hormônios, né, com a produção da progesterona, por exemplo, aí a gente vai ter o desenvolvimento do endométrio, que vai ser mantido enquanto tiver progesterona. Acabou a progesterona, vou menstruar e aí vai começar um novo ciclo. E foi isso, gente. Esses são os livros que eu recomendo para bibliografia. Esse livro aqui a gente tem no sistema. Só cuidado quando vocês forem estudar por esse livro, porque ele é uma embriologia comparada. Então, ele não vai falar só de seres humanos, tá certo? Beleza? Estudem que vai ter sala de aula invertida.